Protegendo sua igreja, dia 21. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. João 17:20. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos 10:12. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal, enquanto critica o real, é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados.
Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja, ao primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Quanto mais cedo desistimos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Toda igreja deveria fixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores e carecem da graça e desejam crescer. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14:10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente: perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança e predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço e na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido a fofocas, para Deus você é um criador de casos. São esses os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios 20:19. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão, na fé, prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele o ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas, para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus 18:15. Após seu pastor
e outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos, que vivem em conflito. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estreita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus 13:17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferências pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: tenho uma responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar, Romanos 14:19. Pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento?